Que hoje eu quero mostrar quais são as minhas leituras que eu escolhi para setembro e outubro. E eu acho que vocês vão gostar de saber quais são. Olá pessoal, aqui é a Hannah, continuo aqui no meu cenário um tanto diferente, não sei qual ordem que vai sair os vídeos aqui, eu estou gravando no momento, mas se vocês tiverem reparado, eu estou aqui num cenário um tanto diferente e eu quero saber também do feedback de vocês, se vocês gostam mais desse aqui, com a estante aqui atrás, ou se vocês gostam daquele outro mais minimalista que eu costumo fazer. Seu feedback é bem importante, até porque aqui é tudo teste, e vocês também vão ajudar a youtuber iniciante aqui a saber o que vai performar melhor aqui no canal, beleza? E antes também da gente falar do assunto do vídeo, aqueles recadinhos iniciais que são bem importantes. Se você gosta aqui desse conteúdo, você deixa o seu like, você comenta, você compartilha com seus amigos, porque assim o YouTube vai saber que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. E aí você também ajuda o projeto a crescer um pouco mais. E se por um acaso aparecer a opção de hypar esse vídeo também, não deixa de fazer isso, nem de se inscrever e nem ativar as notificações, porque isso também me ajuda um bocado. E a minha TBR tá relativamente extensa, são mais ou menos uns 10 livros, mas levando em consideração que eu leio uma média entre 4 e 5 livros por mês, eu acho que tá uma coisa bem pé no chão, pelo menos na minha realidade, tá? Então, para começar, eu escolhi um, eu não tenho o físico aqui, mas eu vou deixar a capa porque eu tô lendo ele no Kindle, que é Silêncio, Minha Querida. Esse livro é uma aposta da School a trazer um suspense irlandês, que inclusive eu roubei um pouquinho porque eu já comecei a ler e já estou inclusive em 40%, porque eu comecei ontem, estou gostando bastante, então eu acho que inclusive quando eu terminar de editar e publicar esse vídeo, talvez já tenha até a resenha dele preparada para vir aqui no canal também. Mas isso não quer dizer que ela é leve não, tá? Ela é bem pesada. Inclusive, se vocês acompanham o meu trabalho nas redes sociais, lá eu já deixei as primeiras impressões desse livro. Então confere lá para você saber se esse também vai ser uma boa pedida para você ou não. Em todo caso, eu vou trazer a resenha dele aqui depois para vocês conhecerem. Outro livro da School que eu pretendo ler durante os meses de setembro e outubro é O Outro Lado do Rio. Esse livro chegou há um tempinho aqui em casa. Eu até fiz unboxing dele, tá aqui no canal também. Eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo para você conferir. Mas esse livro eu gostei bastante porque foi um presente do autor, né? Ele chegou até autografado. Aqui eu vou mostrar. Ele veio autografado e eu tinha me preparado para ler este bendito exatamente no mês de julho e agosto, só que acabei tendo que fazer algumas trocas de leitura e esse aqui acabou ficando para trás, mas agora de setembro e outubro não vai passar, até porque ele tem uma proposta de terror. E como outubro a gente tem Halloween, né? Então eu já estou separando aqui algumas leituras um tanto sombrias exatamente para poder ler nessa época, porque eu gosto muito de fazer essas leituras temáticas e esse daqui certamente vai ter resenha aqui no canal também. E é uma leitura de terror, tá? Terror nacional, mas ele também se passa na Segunda Guerra Mundial. Então é bem interessante se você gosta também desse apanhado um pouco mais histórico, né, em suas narrativas, mesmo sendo uma ficção. Esse daqui talvez seja uma boa pedida para você. Depois eu vou trazer as minhas considerações finais sobre esse livro aqui também. Outro livro que talvez já tenha aparecido por aqui em algum vídeo de unboxing, aliás, talvez não, ele certamente apareceu porque era um que eu já estava desejando há muito tempo, desde que eu vi as resenhas pipocando aqui nas redes sociais. E eu tentei fugir de boa parte delas para não ter risco de ter spoiler. É esse aqui, Pedra, Papel e Tesoura. Não sei se você já leu, se você já tem alguma opinião. Eu já vi que tem uma certa divisão, né? Tem algumas pessoas que gostam bastante, tem outras que não gostaram tanto. Eu tô tentando não criar muitas expectativas, talvez por isso eu estou fugindo de muitas dessas opiniões nas redes, mas é um livro que eu estava desejando muito, muito, muito mesmo, e eu não vou deixar passar 2025 sem ler este livro aqui. A edição dele é incrível, eu adoro essa combinação, né, de preto com rosa, que é uma coisa simples, mas é bonita, sabe? Chama atenção. E eu quero muito ler esse livro. Aliás, se você já leu, deixa aqui nos comentários qual é a tua opinião. Se você é da galera que gosta ou se é da galera que não gosta. Durante o mês de setembro, eu pretendo também participar de alguns clubes do livro que são mediados pela Lavanda Literária, que está bem presente aqui no projeto já tem mais ou menos uns 2 anos. E eu vou participar de 3, que agora eu vou mostrar os livros para vocês. Eu tenho um físico aqui em casa, que é Kaito, Reze por uma Boa Morte. Esse livro é um que tem uma vibe, assim, bem de anime, né? Porque ele se passa no Japão, bem com aquela coisa, assim, tipo Bleach,
sabe? Bleach, Death Note. Se você gosta desse tipo de anime, acho que você vai gostar de Kaito. Só que ele é publicado por um autor nacional. Então olha aí a globalização. Eu gostei muito dessa proposta porque ela tem essa vibe assim, meio de mangá, meio de anime, mas também é meio distópico. Gosto muito da escrita do autor, né, do Bruno. O Bruno também é um amor de pessoa. E quando eu recebi o press kit lindo desse livro, eu já queria muito ler ele. Finalmente eu vou ter essa oportunidade. E também, o melhor ainda, participar do Clube do Livro, que ele também vai estar presente. Então, é muito bom a gente poder ter acesso, né, aos autores para poder conversar com eles depois e dar esse feedback diretamente, né, do que a gente achou do livro ou não. Nesse clube de leitura também eu vou participar do Falso Francês, que na verdade é um conto. Eu acho que ele vai ser o livro mais curto aqui dessa lista. E eu tô bem curiosa com ele porque ele promete ser uma leitura assim mais pro lado da comédia. Então vai ser até uma boa pedida, já que essa lista tá ficando bem pesada, bem sombria. Então vai até dar uma boa equilibrada. E o outro do Clube do Livro que eu pretendo participar é Linhagem, o Fio da Mente. Eu também conheci esse autor na Bienal do Livro daqui do Rio. Tem até entrevista dele nas redes e eu acho que também tem no vlog que eu fiz. Então você confere lá pra saber, porque ele também é um amor de pessoa e lá ele fala bastante também sobre a sinopse do livro dele. Mas é uma sinopse muito interessante, distópica também. Faz muito tempo que eu não leio distopia, então aqui já temos duas distopias nessa lista que eu gostei bastante e vai equilibrar um pouco, né, em relação aos suspenses que eu ando lendo ultimamente. Estou ficando uma pessoa muito sombria. Então é bom para poder a gente equilibrar e variar um pouco, até porque são gêneros que eu gosto muito, e ele é um livro curtinho e também está disponível no Kindle Unlimited. Então, se você tiver curiosidade de conferir, vai lá, confere e também fala com o autor, que ele também é bem acessível. E aproveitando para falar em Kindle Unlimited, tem duas escolhas que eu fiz por lá e que eu quero muito ler, até porque eu tenho que fazer valer a bendita da assinatura agora que ela aumentou, né? Foi para R$ 25. Mas isso fica um assunto para outro vídeo. Aqui o que importa são os achados que eu fiz. E um deles é Medeia Morta, que já falam muito dele aqui nas redes. Tem muitas resenhas positivas, principalmente, que estão me deixando muito curiosa. A capa dele é muito bonita, me chama muita atenção. Sim, eu fui influenciada pela capa, mas também por causa da resenha e da premissa dele, que eu achei bem interessante. E depois eu venho aqui para deixar a resenha final com a minha opinião, né, do que eu achei do livro. Ele, se você quiser conferir, ele tá lá no catálogo, eu peguei ele recentemente, então vale a pena também você dar uma olhada, dar uma lida e dizer também aqui nos comentários o que você achou no final, e se você já tiver lido também, para saber se vale a pena ou tá criando muita expectativa ou não, porque ela tá lá no alto. Agora falando em expectativas, um que eu tô tentando não fazer isso é A Volta da Chave. Eu tentei ler o livro dessa autora, que foi até A Mulher na Cabine 10. Eu não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois, mas tem uma lista que eu pretendo fazer aqui, pretendo trazer no canal, se eu já não tiver, né, feito aqui, que é de livros que eu abandonei. Isso porque eu tentei ler A Mulher na Cabine 10 e não deu certo, né? Eu não gostei muito da escrita da autora, achei que, enfim, não vou dar spoiler do outro vídeo, mas eu não gostei muito e acabei abandonando. E eu encontrei esse mais recente dela, que é A Volta da Chave, que também está disponível lá no catálogo do Kindle Unlimited. Então, quem sabe dê certo, né? Porque com o Dom Lia foi assim, o primeiro que eu li dele não funcionou, o segundo foi um divisor de águas e hoje ele é meu autor favorito de suspense. Então vai que acontece com ela também, né? Vai saber. Então eu resolvi dar uma segunda chance para ela com A Volta da Chave. Vocês deixam aqui no comentário se por acaso você já leu esse livro também, se vale a pena dar essa segunda chance para ela ou não. E eu espero, né, chegar aqui com uma resenha desse livro e vamos ver o que eu vou achar dele. Voltando a falar de livros nacionais, um achadinho que eu fiz durante o evento do Enche Seu Kindle foi O Balido. E eu gostei muito da proposta desse livro porque eu acho que ela tem tudo a ver com o Halloween, né? Principalmente alguns elementos que tem lá na premissa. Esse é um livro que, pelo que eu vi, ele é curtinho, acho que seria mais uma noveleta do que um livro mesmo. Então eu vou depois trazer a minha resenha aqui com a minha opinião final a respeito dele. Mas eu tô bem curiosa, principalmente em relação à capa, porque é uma capa que ela é simples, mas ela te chama a atenção porque ela dá medo, sabe? E é exatamente esse tipo de livro que eu gosto de ler durante o Halloween. Vamos ver. Talvez eu até leia antes disso, apareça aqui como uma indicação para você ler durante essa época, né? Vai saber. Mas vamos ver o que eu vou achar dele. E por último, mas não menos importante, um livro que eu estava esperando muito, muito, muito desde que a editora anunciou o lançamento é
O Namorado. Esse livro chegou recentemente aqui em casa e eu não resisti ao ver o press kit maravilhoso que a editora mandou aqui. E obviamente que esse livro já entrou na minha TBR para eu ler, né, durante os meses de setembro e outubro. A premissa dele, se você já muito provavelmente já deve ter visto, né, nas redes algumas resenhas, tem algumas positivas, outras não muito, né? Mas eu vou tentar não olhar muito para elas para poder ter a minha própria opinião e depois eu volto aqui e trago a minha resenha completinha para vocês. E se você quiser ver o unboxing desse press kit aqui, é só você acompanhar lá nas redes sociais, porque ele tá lá em todos os detalhes. E aqui está a minha listinha, né, a minha humilde TBR com mais os outros, né, que eu vou ler na versão digital. E aproveita e me deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, se você está curioso em saber algum desses aqui que saia primeiro a resenha, você também ficou, né, interessado em saber. E se você também já tem alguma escolha para ler durante os meses de setembro e outubro. Aliás, já aproveita e dá uma olhada aqui na tela final, que pode ter algum outro vídeo também aqui que interessa você. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!